E aí pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês? Sou o Beto França, ilustrador aquarelista, e vamos embora aqui continuar com mais um desenho no meu sketchbook. Passar aí umas 3, 4 semanas só desenhando e pintando aqui no meu sketchbook, beleza? Se tiver um, já pega, vamos pintar juntos aí, ficar essa semana com botânica. E lembrar que vai começar a semana da aquarela botânica, a última do ano. Se quiser participar, são vídeo aulas online e gratuitas, vai ser de 9 a 15 de novembro. Quiser garantir a vaga, o link está aqui na descrição do YouTube, é só clicar, faz a inscrição. Você vai receber um e-mail, confirma a inscrição, dizendo que está tudo ok. E tudo certo, é só esperar a aula chegar no dia 9, beleza? Então é isso aí, vamos embora pintar. E aqui eu já começo a marcar, fazer um traçado aqui, onde é que vai ser sombra. Já ficou, assim, todos os desenhos aqui eu vi referências que eu vejo na internet mesmo, aí eu vou colocando numa pasta que eu tenho. E às vezes eu pego essa pasta e vou dando uma olhada e isso aqui ficou interessante. Esse aqui eu vou usar depois. Até que depois tem tanta foto que eu olho assim, vou fazer uma semana botânica. Gostei dessas plantas aqui, então quero treinar, sei lá, paleta, as 3 primárias, monocromático. Então já começa a pegar uma ideia e brincando com botânica. Então vou já pensando nisso. E vou pegando referências, vou guardando e brincando e fazendo esboço em aquarela, porque sketchbook é para isso, para a gente brincar, conhecer o nosso material, se a gente está começando, né? Agora estou com um pincel novo, quero testar. Beto, quando eu vou pintar vai muita água, então vá conhecendo o seu material, veja o quão ele absorve de água, o quão ele vai soltar de pigmento, o seu papel, se ele vai enrugar ou não, se ele vai ficar meio ondulado ou não, sabe? E aí a gente vai brincando, então o sketchbook é para isso, eu já começo a jogar e a fazer mistura de cor no papel, e aqui eu já vou vendo se ele vai soltar se ele vai aguentar mesmo a água, e já vou brincando com as cores. Esse papel é um papel de aquarela, gramatura 300, não tem porcentagem de algodão, é um papel um sketchbook da Inarte, esse eu comprei quando foi uma viagem que eu fiz. É um diário gráfico de aquarela da Inarte, beleza? E eu já começo aqui a misturar, jogando água e vou misturando bastante. E eu já vi que eu fiz um grande erro aqui, que não era para pintar aqui de verde, porque aqui são as pétalas dessa flor. Então o que eu fiz? A gente está começando, a gente poderia olhar assim, caramba, não era aqui, então vou deixar para lá, aquarela não é para mim. A gente se apega muito aos erros, mas sketchbook é para isso, para a gente até brincar com isso, não se apegar tanto aos erros. Então o que foi que eu fiz? Vi que não era naquela área verde, vou aproveitar que a cor que eu estava pintando verde já está pronta, então vou pintar as folhas verdes. Mas onde não era, eu aproveitei, peguei mais água, botei no meu pincel e fiquei passando por cima. Então eu já conheci o que? O meu material aqui, o papel, que ele não secou tão rápido assim, a gente viu aqui juntos que ele não secou tão rápido, pude ir na água, coloquei mais água na pétala e consegui tirar, pegando meu papel e dando um leve tapinha, leve toque, e a gente conseguiu tirar. Então é isso, não se apegue aos erros, faça, experimente e vá do começo ao fim, que assim a gente vai entendendo e vai aprendendo cada vez mais. Eu poderia pegar esse vídeo, sei lá, fazer outro, mas não, eu quero compartilhar também com vocês todo o processo, até se aconteceu o que aconteceu aqui agora, beleza? Então a gente tá junto nessa. Então vocês viram que eu comecei, não deu tão certo assim, o que eu fiz? Botei água, tirei com papel toalha e continuei. O negócio é sempre para frente. A gente vai, mesmo que depois a gente olhe assim, poxa, era para ter feito daquele jeito, não era para ter feito assim. Aí no próximo a gente já vai conhecendo, mesmo que o próximo seja, vou pintar outro cogumelo, ou se for outra planta, mas a gente já vai com a ideia da técnica, beleza? Conhecer, entender e a gente pintar da forma da gente. Então aqui eu já começo a fazer a mancha inicial, a gente fez a mancha inicial, agora eu já estou aqui, já vou vendo aqui algumas áreas, colocando mais escuras, aqui já vou um pouco mais claro, depois eu vou adicionar pigmento nessa pétala, deixa eu pegar aqui mais vermelho, eu estou usando vermelho e usando magenta, que é mais escuro, mas eu usei um laranjinha, já venho com vermelho, como está úmido, o vermelho vai se espalhando, então vai ficando meio que uma coisa só também. Então já vou fazendo aqui e vou brincando, então fiz a primeira camada, enquanto estava secando a flor de baixo, eu estava na de cima.
Agora vim para de baixo, aquarela é isso, a gente vai brincando. Eu estava na de cima, agora vim para de baixo, a de cima está secando, depois eu vou para ela, porque eu não quero que a tinta vá espalhar tanto assim. Então já começa a brincar. Então ó, venho aqui, vou suavizando mais umas pinceladas, como a gente viu bastante no cogumelo que a gente fez o primeiro aqui, que a gente está fazendo essa série botânica só no meu sketchbook. Vocês vejam que também eu deixo algumas marcas do lápis mais escura. Eu posso suavizar o traço do lápis. Pego uma borracha limpa tipo, que é uma borracha que parece uma massa de modelar, bem molinha ela, e vou passando em cima do traço do lápis. Ou posso passando bem de leve também essa borracha, vai suavizar, e quando você vier com o pincel com água, vai clarear mais ainda. Mas eu gosto desse estilo meio esboço, deixar o lápis também. Esse o lápis que eu uso é um 2B, e ele é bem macio também. Então vocês viram, a gente começou com mancha inicial, que meio que deu errado, mas a gente conseguiu consertar. Depois a gente começou a ver volumes. E agora eu já estou vindo já com contraste, já separando mais o claro do escuro, que a gente fez na folha de cima, né, nas pétalas de cima, que tem as pétalas, a flor de baixo também. E agora a gente está vindo mais com contraste, fazendo as sombras, já fazendo essa divisão. E veja que são pinceladas, usando o pincel como um pincel aqui. Então a gente está brincando, pintando mesmo, não pegando o pincel e usando como lápis, né? A gente está tão acostumado a ficar usando lápis, caneta, que quando a gente pega o pincel, começa a desenhar também as pinceladas. Mas ó, começar a dar pinceladas mesmo, deixar. Depois eu vou mostrar de perto, que sempre é legal para ver o desenho final. Então já começo aqui, ó. Vou fazendo, ó, como já separa, uma está embaixo, outra pétala está em cima, e aí a gente vai brincando e vai vendo que vai funcionando, ó. Olha só como vai dar mais contraste. Estou usando o vermelho e o magenta, como o magenta também levanta. E se eu quiser que não fique tão saturado, eu estou misturando o magenta com o violeta. Coloco um pouco de violeta para não ficar tão contraste muito forte, sabe? Então eu já começo a brincar, já fazer os detalhes. Depois eu acho que eu vou mudar de pincel, porque vai ter um detalhe um pouco mais fino. Então eu não vou querer arriscar. Mas só com um pincel a gente está resolvendo tudo aqui. E é legal um pincel assim. Esse aqui no caso eu esqueci o nome dele, porque acabou sumindo assim da madeira o nome do pincel, e já faz um tempinho que eu tenho. Eu acabei esquecendo a numeração dele também. Mas ó, eu peguei esse mais fininho agora para fazer os finalmente, que são pequenos detalhes. E veja só os detalhes mais finos. Então é legal isso, você, para começar, se tiver um pincel, ok, ou dois, já está ok. No caso aqui eu estou usando 2 pincéis. O tamanho dessa folha é uma folha A5, 15 por 21 centímetros. Então já dá para pintar. Agora se você só tivesse só esse pincel que eu estou com ele agora, esse mais fininho, que é um pincel número 0, e fosse fazer o desenho todo, ia ficar aquelas pinceladas muito marcadas, não ia ficar uma coisa tão solta, sabe? Então é legal ter um pincel um pouco maior, já aquele primeiro que eu estava já dá para usar de boa. E esse é só para realmente detalhes, eu não fico querendo pintar com ele, sabe? Só para fazer alguns detalhezinhos que eu vejo que vai ser um pouco pequeno, aí eu uso ele para finalizar, que eu chamo dos finalmente. E a gente termina o desenho. Então a gente viu aqui do começo, que meio que o começo começou dando errado. Então a gente deu para consertar e vai brincando aqui de perto, pincelada, usando o pincel como pincel, deixa focar aqui. Olha, beleza? Então é isso. E sem medo, e não se apegue aos erros. Curtiram? Então, sempre que eu fizer um desenho for meio que não der certo errar, vou postar aqui pra gente ver juntos. E vamos embora pintar. Beijos e abraços.